vamos esconder essa moita com este chapeuzinho que serve tanto para baitolas quanto para católicos devotos. Senhores, estão bem? Eu espero que sim. Não sei se todos, mas se a maioria estiver, já fico muito satisfeito. Eu estou tentando aqui manter o compromisso que eu estabeleci com vocês no último vídeo, ou seja, de retornar num formato mais simples. O que vocês vão ter aqui são as minhas ideias, nem tanto a edição, não tanto as transições, trilhas sonoras, afins. Eu quero também reforçar o apoio pelo feedback que no final do vídeo passado, né, depois de tanta abobrinha que eu falei, no final eu disse que eu dou muito valor pro feedback de vocês. Por quê? Porque eu tenho um senso de que eu estou criando uma comunidade. Essa comunidade, ela vai tomando forma. E aí a nossa interação é que vai modelando ela. Joinha? Fico muito feliz, muito satisfeito e vamos partir para o que interessa. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre uma guinada do Ocidente ao anti-wokeismo, ou podemos dizer assim, ao surgimento de uma nova direita, uma suposta nova direita. Enfim, uma guinada do mundo para o oposto do pêndulo que uma hora tendeu para a esquerda. Agora a bola está voltando com força, foi o que ela disse. Vamos contextualizar aqui um pouquinho. Nós tivemos aí uma recente mudança das políticas, ou pelo menos estão para ser mudadas as políticas das plataformas da rede Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp já é mais liberal, né? Mas o Instagram e o Facebook são muito conhecidos por perseguir ideologicamente, por julgar de forma muito subjetiva aquilo que é eventualmente denunciado. Hoje você tem, por exemplo, uma inteligência artificial já integrada no sistema deles, que permite com que faça uma descrição muito próxima da realidade de tudo que contém na imagem ou na foto que foi publicada. Então, se caiu nos servidores deles, eles vão fazer uma análise e vão filtrar, né? De repente tem uma indecência ali ou imagens fortes que a inteligência consegue captar, e aí eles já rapidamente suspendem aquela publicação, o que é muito bom, mas pode acontecer da subjetividade, né, na hora de interpretar os fatos de um operador que trabalha ali na própria plataforma, ou a inteligência artificial ela compreende algo errado, e isso gera, por exemplo, a suspensão de um conteúdo ou de uma conta. Às vezes a pessoa não é nem notificada do motivo que fez ela ser banida da plataforma. E aí ela fica até impossibilitada de criar uma nova conta, dependendo do que ela fez ou deixou de fazer, mas foi interpretado que foi errado, enfim. Que inclusive é o meu caso. Eu estou banido do Facebook, do Instagram, porque, bom... Nós tivemos aí, né, uma mudança, uma proposta de mudança de políticas na plataforma, de verdade mesmo. Eu já estava sentindo falta de uma mudança. Eu não quero adiantar minhas opiniões aqui, mas quando fala de desregulamentação, vocês sabem que esse discurso é político, né? Agora parece até que eles vão colocar aquele sistema, que é muito legal, inclusive, que é das notas de comunidade. As notas de comunidade, elas são comentários, né, que as pessoas comuns escrevem, e aí essa pessoa, ela, no intuito, né, de corrigir uma informação errada que esteja na publicação, e isso é jogado para os outros usuários para eles avaliarem se aquilo ali realmente corresponde melhor à realidade ou não. E cara, olha só que legal, uma ferramenta que permite com que as pessoas compartilhem a contrapartida, utilizando-se apenas do seu bom senso, colocando ali um link que justifique a correção da informação. E aí eu digo da minha experiência pessoal, tá? Eu não vi até agora uma nota da comunidade que fosse assim absurdamente falsa, inverídica, que fosse de extrema ideologia tal, extrema alguma coisa. Essas notas da comunidade acabam salvando muita gente da desinformação. Uma desinformação que não precisa ser proposital, mas talvez uma consideração, um complemento que poderia ser colocado ali não foi. A própria comunidade se encarrega disso. E não vamos subestimar o poder de uma comunidade orgânica, porque, por exemplo, uma comunidade que eu pertenço, que é a comunidade gamer. A galera tem várias comunidades dentro dessa comunidade e todo mundo se ajuda para fazer diversas coisas o tempo todo e ninguém ganha dinheiro com isso. Talvez uma minoria ganhe dinheiro, mas muita gente tem a satisfação de estar ajudando porque também depende muita coisa de outras pessoas. Então, é uma correspondência, né? É uma cooperatividade, que é aquilo que eu defendo, né? Que é o cooperativismo. Gravem essas palavras, esses termos, porque o cooperativismo, assim como outros elementos da filosofia nacionalista, eles são muito integrados na realidade, eles são conexos da realidade. Você consegue utilizar desses termos de maneira muito natural. É muito diferente de um comunista falando, por exemplo, que você precisa ter consciência de classe, que foi o que eu
até mencionei no outro vídeo. A consciência de classe é um conceito que, se você chega num cara da esquina e fala assim pra ele, pô, você acha legal ter consciência de classe? Aí ele vai olhar pra tua cara e falar, consciência do quê? Agora você chega e fala assim, pô, você não acha legal cooperar com as outras pessoas, fazer uma coisa produtiva, em conjunto? É muito mais palpável pro cara, porque aquilo ali, ele consegue rapidamente imaginar um exemplo da vida dele ali, do dia a dia dele, e ele fala, pô, legal, realmente é um aspecto legal da realidade. Cooperar com as outras pessoas acontece todos os dias, praticamente, em alguma medida. Se você trabalha, se você tem família, se você faz parte de algum grupo social, você sabe o que é uma cooperação ou a falta dela. Mas vamos falar de cooperativismo em outro momento. As notas da comunidade, elas são muito bem-vindas nesse sentido. O Mark Zuckerberg talvez não implemente isso, não sei, mas se implementar é um ponto positivo. Eu não sei particularmente como que ele faria essa implementação, mas é só aguardar para ver. E aí começa a parte boa, né? Olha que legal, minha caneca da PlayStation. Ela ficou com veneno de rato aqui dentro por mais ou menos uns 3 meses. Aí eu lavei hoje e tô tomando meu Guaraná. A parte boa começou agora. Cara, o que deu na cabeça do Alexandre de Moraes de comprar uma briga com o mundo? Vamos tentar entender o que se passa na cabeça daquele careca? Ele deve olhar para as pessoas assim com uma certa indiferença, né? Como agentes políticos, não como pessoas, e fala, meus interesses estão acima desses outros interesses, e não enxerga a pessoa que está ali, né? Por exemplo, eu não concordo com o Lula, mas se eu pudesse, eu estaria numa mesa com ele, almoçando e falando, Lula, peraí, vamos parar de colocar novos impostos, vamos parar de abraçar essa agenda woke. Você que vem do Partido dos Trabalhadores, devia honrar seu nome, cara. Eu acho que de todos os partidos que nós temos no Brasil, Partido dos Trabalhadores é o melhor nome para partido. Por quê? Porque a questão política ela tem que ser organizada a partir da organização profissional. Ou seja, Partido dos Trabalhadores. Você não está excluindo ninguém de todos os cantos do país, está colocando o trabalho como a sua ferramenta de transformação política, e tudo que esses caras fazem é não trabalhar, né? Ou melhor, trabalham porcamente, ou não trabalham, ou trabalham para o mal. Eu tenho até uma certa dificuldade de me colocar no lugar do Alexandre de Moraes, porque ele é um Alexandre de imoralidades, né? Ele não tá nem aí, ele não quer nem justificar o porquê que ele tá fazendo aquilo. E eu acho que o juiz, cara, principalmente a figura de um juiz, ele tem que fazer uma boa justificativa daquele motivo que levou ele a tomar uma certa decisão. O Moraes, ele é o contrário do juiz que explica o porquê que tomou uma decisão. Ele quer que você se lasque, ele quer que você se... Ele vem a público falar disso daí? Não. Ele vem a falar sobre democracia, acabar com o extremismo, a polarização. Cara, é assim... É um sujeito vergonhoso mesmo, né? Não o sujeito, mas as atitudes dele que acabam respingando na honra dele, né? Se é que ainda tem alguma. Prosseguindo, temos aí a cabeça de um careca que não tá muito aí para se explicar o porquê que tá fazendo o que faz. E o Mark Zuckerberg entrou no jogo, né? Falou assim, bom, olha, existem mudanças acontecendo aqui na política mundial. Eu não vou ficar para trás, eu faço parte de tudo isso. E eu vou brincar com as cartas que estão disponíveis e que são melhores agora pro meu jogo. Eu vejo a minha concorrência aqui do meu lado, no caso o Elon Musk, né, com o Twitter. Cara, eu vou seguir nessa onda porque agora essa onda tá vencendo. Não se espantem se mais pra frente o Mark Zuckerberg virar pra esquerda outra vez, ou qualquer lado que seja, porque ele tem os seus interesses acima de outras coisas. Espero que sejam bons interesses, que sejam interesses legítimos, mas que não sejam apenas interesses, né? Que ele possa eventualmente ceder aos interesses de outros, porque o diálogo entre os interesses ele é positivo na política, senão acaba se tornando a demoniocracia que nós vivemos hoje. E esse careca de toga, ele optou a se juntar a uma narrativa que está na esquerda e que o governo Lula abraçou prontamente, que é aquela de que, querem interferir na nossa soberania. Seus palhaços, olha nesse olho aqui e fala que você se importa com a soberania do Brasil. Sabe por que você se importa, entre muitas aspas? Porque se o Brasil não for soberano, atrapalha os seus planos. Se vocês quisessem mesmo a soberania do Brasil, em primeiro lugar, vocês respeitariam o povo que constitui o país. E vocês não respeitam, vocês estão cagando regra e cagando ideologia pra cima do povo. O povo não tá nem aí pro que vocês querem, pro aquilo que vocês acreditam. E às vezes o povo também não tá aí pro que eu acredito. Mas tudo bem, eu respeito o povo. Eu respeito inclusive uma coisa que no Brasil se perdeu muito, que é o respeito à coletividade. O respeito à consciência alheia, né? Falar que todo brasileiro é idiota, por exemplo, é uma coisa que eu não admito. O brasileiro é um povo muito inteligente. Me surpreendo sempre, todos os dias, com alguma coisa que alguém me ensina, alguém me fala. Somos pessoas muito trabalhadoras. Cara, eu não vou ficar fazendo elogios demasiados, mas o brasileiro é um povo distinto.
Talvez quando eu conhecer outros povos eu possa fazer uma comparação melhor, mas eu não tenho do que reclamar, a não ser a enxurrada de decisões erradas que são tomadas e ninguém faz nada. Porque pessoas para fazer as coisas certas nós temos de sobra. O problema é que as pessoas erradas estão no comando. E uma última observação. Se o Moraes realmente se importasse com a defesa da democracia da careca dele, ele mostraria, né? Como é que tá aquela imagem de Roma lá? É interessante saber se seu filho levou um tapa mesmo ou não. O Moraes, se ele se importasse tanto assim com a checagem dos fatos, com a veracidade, com a publicidade dos ocorridos, ele certamente teria disponibilizado a questão das filmagens do aeroporto de Roma, porque o filho dele parece que levou um tapa, né? Aí ninguém fica sabendo se o filho levou tapa ou não, a filmagem tá lá, esse arquivo ele existe, a gravação está feita, a defesa do outro lado fala que não agrediu, gratuitamente pelo menos, o Alexandre de Moraes pensa que a gente é besta, né? E não mostra as imagens, mas tudo bem. Não, mas eu acredito sim que seu filho apanhou, acredito sim. E é legal você ver como é que a esquerda ela tá caindo no conto do vigário, né? O esquerdista parece que ele vive num mundo paralelo, o direitista também, mas o esquerdista ele vive de um jeito que assim, a informação chega do canal oficial do governo do Partido Comunista e eles acreditam de imediato. São massa de manobra de um jeito que é impressionante. São os maiores absorventes de ideologias que nós temos. A gente chama esses caras de comunistas porque eles estão a serviço do comunismo. Mas não que eles sejam propriamente comunistas, que eles saibam a doutrina, que eles tenham lido Hegel, Marx e o cacete, né? O esquerdista ele recebe a notícia do Moraes, por mais que ele não admire o Alexandre de Moraes, mas ele é o inimigo do Bolsonaro, então nós temos que prestar atenção. E ali está dito que o Moraes está defendendo a soberania do Brasil e quer que a meta cumpra as leis brasileiras. Nossa! Aí, de repente, o esquerdista virou um apreciador das leis brasileiras. Ele quer que todas as leis sejam cumpridas. Só não dentro da casa dele, no quintal e no bairro, né? Mais para longe que as leis sejam cumpridas. E aí o Moraes, com essas bravatas todas, impressiona os olhos dos incultos, né? E todo aquele papo de extremismo nas redes, de homofobia, né? Toda essa fuleiragem reaparece. Eu tava até sentindo falta, demorou pra voltar, sabia? O discurso de ódio de esquerda pra combater o discurso de ódio da direita. Tava sentindo falta dele. E do outro lado da moeda nós temos uma direita que parece que já tirou o seu sapato, o seu chapéu, o seu cinto e a sua calça e ficou de quatro para uma nova direita mundial, uma nova direita trumpista, que consegue fazer uma aliança com uma tradicionalista como a Meloni, pelo menos eu a vejo assim. E consegue também compactuar com Javier Milei lá na Argentina, que é um libertário, enfim. Todos esses membros, figurinhas da direita, eles estão se reunindo agora, muitos deles acreditando que estão se apoiando e ganhando alguma coisa com os Estados Unidos, né, com essa subida do Trump ao poder e com essa nova onda que está chegando ao poder. Mas eu quero ver depois a cara de decepção das pessoas, porque por mais que a gente tenha alguma coisa a oferecer e alguma coisa a ganhar com isso, o interesse dos Estados Unidos não vai no mesmo sentido do nosso. E isso não está claro na mente do povo da direita. E é por isso que eu repito, o nacionalismo, que aí ele se incorpora mesmo enquanto termo, né? Vamos fazer um exercício mental. A gente pensa através da ótica do cooperativismo que eu já mencionei. Você tem interesses escusos, interesses financeiros, conspiracionistas, de famílias muito ricas, de think tanks, toda sorte de pensamentos que não pertencem ao povo brasileiro, pensamentos estrangeiros, de pessoas que nós não falamos naturalmente a língua. Nós temos o nosso próprio continente, que é o Brasil. Você ter contato próximo com alguém dos Estados Unidos ou com alguém de qualquer país ali da Europa é um privilégio. A maioria dos brasileiros não tem. Se a gente conseguir formar um conjunto, né, de pensamentos que estão encaminhados mais ou menos na mesma direção, o interesse dos Estados Unidos é o interesse deles e nós temos os nossos, né? Interesses esses que deveriam, pelo menos, passar por um filtro moral, um filtro de análise da dignidade humana, dos direitos fundamentais, mas nem sempre isso é do interesse deles. O máximo que a gente consegue fazer é cuidar dos nossos. Então, se existe essa barreira de interesses, como que a gente pode confiar cegamente de que vai haver uma cooperação perpetuamente ali entre os países só porque são de direita? E aí você olha para esse cenário e você fala, peraí, esse cara é libertário, esse cara é mais fascista, esse outro é um social-democrata, mas agora ele tá mais radical, então vamos abraçá-lo. E nem sempre a escama cai aos olhos num primeiro momento. Quando a gente observa essa situação, a gente está torcendo muito para que alguma coisa aconteça a nosso favor, e na torcida a gente se perde. E isso vale mais para aquela galera que está dentro da direita e que, sim, por mais que tenha um certo senso crítico, que você consegue colocar esse cara para escutar um Olavo de Carvalho de uma aula de 1 hora,
essa pessoa não está pronta para esse diálogo. A pessoa embarca numa narrativa e ela fica acorrentada àquilo, porque senão ela não consegue justificar muitas das ações que ela observa e que não tem um motivo muito claro, não tem uma lógica intrínseca que ela entende, que ela compreende. Então ela precisa de alguém que explique. E aquilo ali é a narrativa. E existem várias narrativas, e dentre elas a narrativa que domina a direita. E agora essa direita vira-latista, né, que a gente chama, dentro do meio nacionalista, está se dobrando ao Donald Trump, ao trumpismo, à nova direita, surgimento da contraposição à agenda woke e outras coisas. E, assim, isso aí pode trazer benefícios maiores do que prejuízos, tá? Eu não estou sendo pessimista. Se a liberdade de expressão ela é útil agora, para eles e para nós deveria ser um direito fundamental, então a gente tem que tratar como direito fundamental e não como utilidade. O que significa defender a liberdade de expressão? É você falar que alguém pode dizer alguma coisa? A expressão ela é do quê? Ela é uma manifestação artística, intelectual, ela é da sua manifestação pessoal, né, vocalizada, ela é uma acusação, ela é uma indagação, ela é o quê? Perceba que já nessas perguntas nós percebemos que existe uma falta de resposta objetiva para isso em muitos canais de comunicação. Eu não estou dizendo que alguém mais culto consiga responder isso com propriedade. Se você pega alguém que está lá na manifestação bolsonarista e você chega nesse cara e fala: amigo, o que é liberdade de expressão? O que é você se expressar livremente? E o que é censura? Coloque essas duas coisas em opostos aqui e explique como que um pode ser bom e o outro ruim. E aí vem a questão. Censura não é apenas você calar alguém, e liberdade de expressão não é apenas você deixar alguém falar. E eu não vou entrar nos pormenores das definições, mas o que se tem por liberdade de expressão, que eu entendo como direito fundamental, é você, mesmo que você esteja equivocado, que você, em direção à verdade, você se manifeste. Podendo ser corrigido, podendo ser responsabilizado, podendo até mesmo pagar caro por isso. Às vezes você pode se equivocar e as consequências vão ser graves. Faz parte da liberdade de expressão. Você suprimir, você calar as pessoas antecedendo algum equívoco, um crime, você está agindo contra a consciência da pessoa. E nós temos o direito à liberdade de consciência, que antecede o direito de liberdade de expressão. Mas esses estrangeiros, eu fico me perguntando se eles realmente acreditam nessa fundamentação que eu acabei de explicar. Ou se eles estão apenas levantando uma bandeira que, no momento, para eles vai ser bom, porque eles vão ter ganhos políticos com isso, que é espalhar suas ideologias, seus projetos de poder, seus tentáculos, sugar mais das pessoas o máximo possível, transformar você numa mercadoria, e depois eles vão fechar as portas da liberdade que eles prometeram. Pode ser que não. E tem mais caroço nesse angu, porque você olha para Elon Musk, ele faz publicações no Twitter, na plataforma dele, você vai ver que ele fica flertando, né, com uma brincadeira, com um meme, porque o meme ele também pode servir como uma camuflagem. Uma brincadeira de que o Canadá ou que a Inglaterra seria anexada pelos Estados Unidos. Tudo bem, eu entendo que faz parte do jogo agora você provocar seu adversário, é compreensível, mas é perigoso, porque você vai colocar essa ideia na cabeça das pessoas e elas vão começar a eventualmente aderir a isso. Para resumir tudo isso que eu falei, a gente tem que estar muito atento, porque daqui para frente nós vamos ver ideologias das mais bizarras aparecendo e ganhando corpo. Isso a gente vê na internet, mas talvez atinja uma nova fase nessa metamorfose social mesmo, que seria a formação de grupos cada vez mais consistentes, formados em torno de uma ideologia. E à medida que os passos forem sendo dados para consolidar, por exemplo, uma atuação política de um grupo ideológico que a gente antes não conhecia sua atuação, ou que nunca houve antes uma atuação desse grupo, novas consequências desastrosas podem aparecer. Então, uma coisa que realmente não pode ocorrer é essa parte mais maluquinha da direita fazer com que a impressão que se tenha é que a própria direita é vendida, que a própria direita é vira-lata de Estados Unidos, que é vira-lata de um novo projeto de poder global, porque eu acredito que principalmente, não exclusivamente, mas principalmente da direita, dentro da direita residem instrumentos mais próximos que nós conseguimos utilizar para fazer essa reunião de pessoas novamente. Não que a direita seja qualificada para fazer isso hoje, mas alguns elementos que estão lá são essenciais para a gente resgatar o patriotismo, uma ética universal, combater as ideologias revolucionárias, olhar para o passado e tentar aprender alguma coisa, conservar o valor que tem uma obra clássica da literatura ou da filosofia. Dentro da direita nós temos muito isso, enquanto que a esquerda ela é tão revolucionária que ela se desprendeu até mesmo no caminhar da história da humanidade. Aí a esquerda que se resolva e volte para a caminhada que nós estamos fazendo. A civilização ela não é uma coisa que vai só ascender e melhorar, né, com o progresso, mas ela tem seus méritos, então a gente não pode descartar simplesmente. A liberdade de expressão ela tem que ser defendida,
com suas devidas fundamentações. Eu acho que no momento a gente tem que sim abraçar esse movimento que acontece em todo o globo, de guinada para a direita, uma direita liberal, uma direita confusa dentro dela mesma, porque se as coisas fossem para o outro lado, nós seríamos extintos enquanto nacionalistas, enquanto conservadores, cristãos e qualquer coisa que seja, porque o ateísmo, o progressismo, né, ou o wokeismo, qualquer coisa desse tipo, busca eliminar a civilidade que nós construímos ao longo de séculos, ou pelo menos que estamos tentando construir. É indo na contramão da esquerda hoje que nós vamos ter algum sucesso. E mais uma vez, esquerdista, cara, larga a esquerda, vai para a direita, ou melhor, vira nacionalista. Entenda que o nacionalismo não é mais uma ideologia, é uma visão complexa, mas é uma visão mais completa do mundo, em que você entende o motivo da soberania nacional, que você entende a posição dos direitos fundamentais, você entende o seu lugar no mundo e o seu poder de atuação junto aos seus semelhantes. Essa é a proposta do nacionalismo. Então sai da esquerda, cara. Tá fazendo o que aí? E assim, eu não queria falar não, mas eu vou falar. Xandão, vai, derruba o Instagram. Pode derrubar. Eu deixo. Não precisa nem falar por que tá fazendo isso. Só faz. E aí, Xandão? Gonna cry? Meus agradecimentos mais uma vez. Fico honrado aqui de estar com vocês nessa plataforma. Cara, eu não vou falar. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Bom, o vídeo tá aí, tá publicado, o resto é com vocês.